Hoje a gente vai falar sobre educação alimentar consciente e com afeto. Uma coisa que eu acho importante a gente dizer aqui agora é que essa live vai ser muito mais sobre trazer reflexões, trazer questionamentos para o nosso ato de educar uma criança a se alimentar, do que trazer verdade absoluta, tá? Então eu vou compartilhar aqui com vocês o que eu tenho estudado e o que funciona para minha família, e eu acho que cabe a vocês se questionarem. Coloca aqui pro alto. Melhorou? Tá baixo? Tá. Uma outra coisa é que eu tenho recebido alguns comentários e directs dizendo tanto que a educação do João é perfeita, né? O tanto que ele deve ser uma criança feliz por ter essa educação. A primeira coisa que eu preciso dizer, principalmente nesses momentos que eu estou vivendo aqui agora, é que a educação do João não é perfeita, gente. Eu estou longe de ser perfeita como mãe e como educadora. O que eu compartilho com vocês e que eu convido vocês a trazerem para a vida de vocês é uma busca por conhecimento, por ser uma pessoa melhor, por se conhecer, né? Eu tenho muito orgulho do meu caminhar como mãe, como mulher, por isso, porque a disciplina em educação consciente, ela não é um lugar a ser atingido, ela é um caminhar, um olhar para esse caminhar com compaixão, com acolhimento, um olhar não como um ideal, mas trazendo para o seu jeito de maternar um jeito que seja mais leve para você e para o seu filho, né? Então, nesse meu caminhar eu tenho encontrado várias fases, várias lauras, várias etapas, cada uma com a sua dificuldade. Eu acho que isso que traz educação consciente, essa beleza e essa admiração que eu tenho por ela. Bom, beleza. Outra coisa que eu preciso falar é que eu não sou nutricionista, então a educação alimentar que eu vou falar aqui não é sobre o que você deve ou deveria oferecer de nutrientes para o seu filho, né? Eu vou falar aqui sobre a relação do seu filho com o alimento, sobre comportamentos, pensamentos, recompensas, manipulações, tudo relacionado à relação da criança com o alimento e como ela pode melhorar essa relação, potencializar essa relação, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é como que a criança está aprendendo esse processo de se alimentar. Porque não se trata apenas de comer, de colocar para dentro, né? Ela até ela se alimentar, dependendo da forma como a gente se refere à comida com ela, a criança vai desenvolver uma série de habilidades ou não. Então, a partir dessa forma como ela está aprendendo a se alimentar, vai influenciar o que ela come, como ela come, quanto ela come, para o resto da sua vida. Agora na infância que tudo começa. Existem alguns empecilhos para a alimentação de uma criança. A criança, que eu acho interessante falar aqui antes de começar da parte psicológica, né? Porque isso, às vezes algumas mães ficam falando, nossa, mas eu estou fazendo tudo certo, mas às vezes a criança está com uma questão, uma incapacidade orgânica, uma incapacidade fisiológica mesmo, sabe? Além dos pensamentos, da memória, da rotina dessa família, pode ser uma dificuldade na sensação de processar a sensação do alimento na boca mesmo. Então, depois que você faz essa investigação, aí sim você vem aqui para as coisas que eu vou te contar da parte psicológica e comportamental do ato de se alimentar. Então tá, o cérebro, gente, da criança funciona da seguinte forma. São dois hemisférios, o hemisfério esquerdo é responsável pela parte lógica, pela parte racional. O hemisfério direito é o hemisfério imaginativo, criativo. Existe uma parte inferior do cérebro, que é chamada de cérebro primitivo, que é a sede das emoções.
ali é onde ficam as emoções. E o cérebro superior é onde fica o juízo, onde trabalha a partir do pensamento consciente. Quando a criança se sente ameaçada, ou quando a criança movimenta algum tipo de emoção no corpo dela em relação ao ato de se alimentar, essa parte do cérebro se expõe, essa parte primitiva cerebral, que é o cérebro das emoções. Então, fica exposto completamente a essas emoções. E quando isso acontece, a criança fica muito mais propensa a lutar ou fugir, porque ela quer, a partir daí, eliminar essa emoção que ela está sentindo. Pode ser pavor, pode ser medo, pode ser nojo. Então, o que ela quer fazer ali naquele momento é eliminar essa emoção. Toda a energia dela está voltada para isso, e não para aprender a como se alimentar. Então, essa parte da aprendizagem em relação ao alimento fica completamente bloqueada. Então, quando a criança passa por uma situação dificultosa em relação ao alimento, ao se alimentar, né, isso fica retido na sua memória, principalmente na memória a longo prazo, quando a memória a curto prazo é associada a algum tipo de emoção, sobretudo se essa emoção for muito forte para a criança. Então, em qualquer outro momento que essa criança se sentir ameaçada, ela vai querer vivenciar aquela experiência de luta e fuga imediatamente. Ela vai querer repetir essa ação que para ela é protetiva. Então é por esse motivo que às vezes a gente vai atrás das causas orgânicas que não faz a criança comer, né? Às vezes ela tem uma dificuldade de perceber as sensações táteis mesmo do alimento e de elaborar isso no cérebro. E aí essa criança, a gente corrige isso nela, né? É uma questão médica, fisiológica, mas mesmo assim ela não come. E aí, como é que eu faço? Justamente por esse motivo que eu acabei de falar, porque a memória dela ainda está ligada a uma experiência ruim em relação ao alimento. Bom, isso também é o ciclo da recusa alimentar, né? Então, às vezes, a criança tem um problema na introdução alimentar, os pais ficam muito preocupados, falta informação algumas vezes, né? E aí eles agem de uma forma contraproducente, muita pressão em cima da criança, a criança resiste, mais pressão a partir dessa resistência, a criança resiste demais, e aí mais pressão e a criança resiste mais, e vai fazendo esse ciclo de recusa alimentar, que não acaba nunca, enquanto alguma pessoa, que provavelmente deveria ser o adulto, quebra esse ciclo e faça com que, a partir daquele momento, a criança não tenha que simplesmente reagir a essa pressão, a essa preocupação extrema dos pais, ok? Então tá, gente, quanto mais tarde a gente agir, mais difícil é. Eu sei que algumas pessoas aí vão ver essa live a partir de um olhar assim, de fazer uma educação desde o zero, né, desde a introdução alimentar saudável com o filho, e outras vão fazer a partir de um olhar assim, bom, já fiz tudo errado e agora como é que eu vou fazer? Então, ó, a partir de agora, vou falar com vocês o que não fazer na introdução alimentar ou na hora das refeições, do alimentar do seu filho, né? Às vezes, com o intuito de resolver o problema que ele não está comendo, a gente força a criança a comer, né? E isso pode vir de várias formas. Uma delas é pressionar essa criança para comer. Às vezes, gente, às vezes a gente acha que é sutil, mas são formas de manipulação que a gente não traz para o nível da consciência. Mas eu vou mostrar aqui para vocês que sim, atrapalham e são prejudiciais. Como, por exemplo, eu estou esperando aqui você experimentar esses vegetais, né? Deixa eu falar. Esse experimentar pode significar para a mãe colocar na boca, mastigar e engolir. Para a criança, experimentar seria o quê? Você colocar, não gostei, você cospe, né? E às vezes os pais acham esse ato de colocar para fora inadmissível, não toleram, né? Isso pode ser uma pressão muito grande para a criança. Ela deixa de querer experimentar com medo de sentir vontade de colocar para fora e não poder.
já que os pais não tolerariam, né? Então, assim, só mais esse pedacinho aqui, esse tipo de pressão pode prejudicar a criança, principalmente porque esses alimentos, a gente torna os alimentos menos desejáveis quando a gente exige e obriga a criança que ela coma, tá? Quando as crianças sentem nojo, às vezes elas não vão saber dizer essa palavrinha nojo, né? Às vezes elas só vão falar eca. Isso pra gente é uma super falta de educação, né? Esse eca vai aparecer lá mais ou menos com 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, a criança fala muito eca. Mas o que a gente precisa entender é que essa criança tem dificuldade, inclusive linguística, de dizer: mamãe, não quero isso agora, tô bem, não preciso disso, né? Mas a gente tem que entender também que esse nojo é uma emoção que existe, é uma emoção real, a criança realmente está sentindo aquilo e tem uma função. A função do nojo é mostrar que aquele alimento para ela não é seguro. Isso pode funcionar pra gente também, né? A gente às vezes tem nojo de um alimento e mostra: nossa, isso aqui eu não vou comer de jeito nenhum, olha que nojo. Pra criança aquilo ali é real, mesmo que seja um alimento que você está comendo. E aí cabe a você mostrar para ela, ajudá-la a estabelecer conexões cerebrais com a segurança para ela poder experimentar aquele novo alimento, entendeu? Então, às vezes até, por exemplo, observando uma mãe se alimentar bem: nossa, que delícia que tá isso aqui que eu tô comendo, tá muito bom. Nossa, tem esse sabor salgadinho que remete a tal alimento. Então, isso já ajuda a criança a encontrar novas perspectivas diante daquele nojo que ela sentia. Opa, nossa, mas ela tá achando tão bom, né? Será que é tão nojento assim mesmo? Né? Ao invés de falar: come, tem que comer, é agora. Ou fazer algum tipo de chantagem, né? Isso aqui é uma outra coisa que eu quero trazer para vocês. Sobre chantagem emocional, só que antes eu só quero concluir esse raciocínio. E aí, quando a criança disser que está com nojo, você pode ensinar para ela que tudo bem você não gostar da comida, tudo bem você não querer essa comida agora, mas não significa que ela é nojenta. Essa comida a mamãe está comendo, por exemplo, é o meu alimento. Então, o que você pode dizer? Você pode dizer: não, obrigada. E vai ensinando a criança a respeitar o alimento do outro também, mesmo que para ela aquilo ali seja nojento, né? É lógico que uma criança muito pequena não vai dizer isso, lógico, né? Logo, não, muito obrigada, mas a gente vai ensinando isso para ela. Voltando à à chantagem emocional, seria as seguintes frases: ai, a mamãe ficou preparando esse alimento por tanto tempo, come por favor. Ou então: come para a mamãe ficar feliz. Ou então: nossa, as crianças da África estão passando fome, você está recusando comida. Então, assim, gente, esse tipo de frase não funciona. Por quê? Porque a única motivação para a criança comer deverá ser saciar a sua fome, o seu desejo e a sua vontade. Não é para a mamãe ficar feliz, não é para se sentir menos pior porque as crianças da África estão passando fome. O que o outro diz sobre mim, às vezes não é o que o meu corpo está me dizendo. Então, imagina só isso a longo prazo. Ela vai deixar de reconhecer os sinais de saciedade do próprio corpo. Ok? Então, evitar esse tipo de chantagem emocional e também de suborno. Suborno seria dar recompensas, né? Se você comer isso, eu te dou um doce. Se você comer tudo, eu te deixo sair da mesa. Se você comer cenoura, nós vamos ao parque. Gente, isso cria uma impressão errada sobre a necessidade de se alimentar bem. Então, isso vai associar a necessidade de se alimentar bem, não vai ser condicionada ao prêmio. Não deveria ser condicionada ao prêmio. Mas simplesmente porque faz bem para a saúde, pronto. Não porque ela vai ganhar algo melhor. Porque aí também ela começa a associar
ao alimento como algo muito ruim, algo muito empenhativo, algo que ela deveria se esforçar muito para fazer para ganhar um grande prêmio, uma coisa muito melhor. E associar o doce, associar as besteirinhas que a gente dá, sorvete, a coisas melhores do que o alimento. E não é bem assim. A relação saudável com o alimento, a gente tem que trazer desde a infância que delícia isso que você está comendo. Não é maravilhoso isso? E aí ela aprender a valorizar cada ingrediente ali do seu prato, né? Tá. Aí, eu queria que vocês soubessem uma informação importante que eu não conhecia, é que forçar a comer, vocês podem procurar no Google, viu? É uma técnica de tortura e pode ser realmente uma tortura para as crianças serem forçadas a comer, né? Uma outra coisa importante também é que eu vejo muitas pessoas fazendo, trazendo para a criança uma guloseima, um doce, uma coisa gostosa como algo especial, algo maior do que aquele alimento. Então, assim, olha só que delícia, eu vou trazer aqui escondido, não conto pra ninguém, um chocolate. O João tá nessa fase, não é um chocolate. Mas assim, é importante que a gente nomeie, sim, é um chocolate, sim, é um doce, sim, é uma bala, sim, é um sorvete, sem que isso seja um evento maior do que os outros. No aniversário de 2 anos do meu filho, nós tínhamos um combinado, inclusive, com toda a família, né? Que quando ele fizesse, que ele não comeria doce até fazer 2 anos. Acabou, parabéns, meu companheiro deu um brigadeiro pro João. Eu fiquei louca. Não é o fato dele ter dado um doce pro João, até porque a gente já tinha combinado que depois dos 2 anos ele poderia comer o doce. Mas pelo seguinte motivo: se ele ganha esse doce como um prêmio no aniversário, você fez 2 anos, um doce pra você, como que ele vai reagir a isso? Como vocês acham? Como algo muito melhor do que eu fui privada durante toda a minha vida. E a relação com o alimento não deve ser dessa forma. O doce deveria ser apresentado na minha cabeça, né? Quando o meu filho se interessar, se ele está interessado, ok, pronto, é um alimento como outro qualquer que deveria ser experimentado, né? Um outro ponto importante é não humilhar. Então, a gente já falou aqui sobre não chantagear, não subornar, né? Não pressionar. E aí eu queria trazer também esse não humilhar. Na nossa casa, a gente limita a quantidade de doce, sorvete, essas coisas pro João, né? Isso significa que a gente não compra aqui pra casa. Então, aqui em casa não tem. Mas em dias aleatórios, ou geralmente é final de semana, se ele se interessar, a gente deixa ele comer numa boa. Como a gente não oferece aqui em casa, o João não pede com frequência, né? Ele raramente pede. Às vezes ele pede assim um bolinho e aí a gente faz junto, e aí vira também uma conexão, um vínculo comigo, que aí a gente vai preparar junto esse bolinho, e aí eu deixo comer tranquilamente. Mas ele vai muito na casa das avós. E na casa das avós, da titia, lá sempre tem uma ofertinha de doce, uma ofertinha de sorvete. Eu e o Pedro, a gente adora, então a gente não julga nem as avós e a gente deixa ele comer tranquilamente, porque realmente é algo delicioso. A gente nunca fala que absurdo, que nojo, você vai comer essa besteira, porque isso são comportamentos que a gente está acostumado a fazer no nosso dia a dia, de humilhação, de vergonha. Isso humilharia seja as avós que o João. Então, a gente pensa nisso como um alimento ofertado como qualquer outro, sem dar grande valor a esse alimento, ok? Que não envergonhar, não humilhar nem a criança nem a outra pessoa. Se você não tolera de jeito nenhum que o seu filho coma doce ou qualquer outro alimento, às vezes é porque ele não pode mesmo, é uma questão médica, é importante você colocar limites antecipando aquele comportamento de forma construtiva, de forma respeitosa. Então, olha, nós não oferecemos doce para o meu filho até os 2 anos, ou então nós não oferecemos doce para o meu filho.
eu vou te informar quando a gente for oferecer. Então, isso sim seria respeitoso, né? Então tá, beleza, falei aqui o que vocês não devem fazer, agora eu vou falar o que vocês podem fazer para ajudar essa criança a ter uma boa relação com o alimento. Primeira coisa é confiar. Alimentar com respeito, gente, é abrir mão do controle totalmente. Alimentar com respeito é entender que a criança é um indivíduo acima de tudo, que a alimentação e o comer é algo individual, que só eu consigo entender a minha vontade de comer, o meu desejo de comer e o tanto que eu tô com fome e o tanto que eu não tô com fome. Nenhuma outra pessoa é capaz de identificar isso no meu corpo. Nem eu, que sou mãe, sou capaz de identificar isso no corpo do meu filho. Principalmente na primeira infância, que os sinais de saciedade e a vontade e a fome variam tanto de uma idade para outra. Às vezes em um mês ele não come nada, às vezes no outro ele está super guloso, né? Então, respeitar o processo da criança é entender que ela tem os seus sabores, ela tem os seus dissabores, ela tem os seus desejos, ela tem as suas vontades e ela tem a sua própria fome. Então, é a gente ensiná-la a escutar quais são os sinais que o próprio corpo dela dá quando ela está com fome ou quando ela não está com fome, quando ela já está satisfeita. Para a gente ensinar isso, isso aí, gente, está muito aliado à confiança que a gente tem e dá para a criança. A gente precisa confiar nela, porque ela vai dizer pra gente, não a gente vai dizer o tanto que ela tá com fome, né? E essa confiança também é aliada à autonomia. Se a criança não sente que as pessoas confiam nela, se ela não sente um espaço para enfrentar os desafios, para ela enfrentar, inclusive assim, o desafio de experimentar algo novo, como que ela vai aprender a se alimentar bem? Se ela não tem espaço para errar, por exemplo. Errar que eu falo é assim, arrotar na mesa, errar que eu falo é deixar uma bagunça na hora que ela está aprendendo a comer. Então, esse tipo de espaço que a gente dá para nossa criança, como um ato de confiança, promove nela a autonomia. E isso é muito bom, isso é muito bonito, tá? E outra coisa também em relação à autonomia seria deixar a criança escolher o alimento na feira, fazer supermercado, fazer uma lista de compras juntos, deixar ela participar da preparação na medida do possível, né? Deixar que ela se sirva, para ela entender, inclusive, que a quantidade que ela coloca ali no prato dela deveria ser a quantidade que ela vai comer. Para ela entender que não estou com tanta fome assim, vou colocar menos no início, ela vai colocar um tantão de comida, né? Porque ela está só gostando do movimento. E depois ela vai entendendo com o tempo que aquele processo ali diz respeito ao tanto que ela vai comer. Se ela colocar muita comida no prato, ela não vai conseguir comer, né? Então, deixar com que a criança faça isso. Tudo isso ajuda ela a ter uma experiência alimentar muito positiva, tá? Bom, uma coisa que funciona muito aqui em casa e que eu me sinto muito confortável em dividir é o seguinte: os adultos decidem quando e qual comida será servida. As crianças decidem o quanto vão comer e se vão comer. Aqui em casa é assim, tá? Então, se a criança quer outra coisa que está na casa, né? De repente ela não quer aquela comida ali, mas ela quer o biscoito que está que ela sabe que está lá no armário. Bom, aquele momento esse biscoito não vai estar disponível, filho. Esse momento o biscoito não está disponível. Ah, mas meu filho só come biscoito. Se eu só come biscoito, por que está disponível para o seu filho? Entende? Então é muito importante que você coloque esses limites, nada de forma grosseira, de forma agressiva, de forma firme, tranquila, numa boa, é isso que tem que comer, entendeu? E aí ela vai escolher dentro disso o que ele vai comer e se ele vai comer, tá? Eu vejo que alguns profissionais, eu não quero aqui entrar em discussão em relação aos profissionais,
mas alguns pediatras e alguns nutricionistas variam, mas em geral eles dizem para ter 3 refeições e 2 lanches durante o dia. Eu não me sinto confortável em adotar essa recomendação sem flexibilizar. Por quê? Geralmente o João faz isso mesmo aqui em casa, 3 refeições e 2 lanches, mas eu flexibilizo, porque imagina só, meu filho está com fome, com vontade de comer e eu digo não, só tem um horário específico para comer. Ou se ele não está com fome e eu obrigo a comer, então isso não funciona aqui em casa e eu acho que isso não deveria funcionar dessa forma. Existe um caso muito interessante de um antropólogo que ele estava estudando uma tribo indígena que ainda não tinha tido contato com os homens brancos. E aí ele contou esse caso, que era um indígena, quando soube como que os homens brancos se alimentavam, né? Que todos sentavam à mesa, meio-dia era hora do almoço, todo mundo comia junto. Ele perguntou, bom, mas como é que vocês fazem para todos vocês sentirem fome no mesmo horário? Eu fiquei tão impactada com isso, porque é verdade. Porque lá na tribo indígena, as pessoas, os alimentos ficam na bancada, né? E na hora que a pessoa sente fome, passa, come e vai fazer outras coisas. Não tem esse momento que todos sentam e comem juntos. Eu tô falando pra gente fazer igual os indígenas? Não tô falando. Inclusive, eu acho o ato de comer junto muito significativo. É ali que a gente pode melhorar o vínculo na família, construir uma relação consolidada, uma relação familiar muito interessante. Mas é pra gente pensar nessa história dos sinais de saciedade que o nosso corpo dá e às vezes a gente se vê obrigada a comer só porque estão todos à mesa, né? Mas eu também acho, mesmo às vezes o João tá com fome, num horário muito próximo ao horário do almoço. Eu também acho plausível eu controlar isso, falar, poxa, tá muito perto do almoço, eu não vou dar algum lanche agora, apesar de que os lanches dele geralmente são frutas ou sementes, não interferem tanto no apetite dele. Outra coisa que é muito falado na disciplina positiva, na educação consciente, é modelar o comportamento para a criança. Pode parecer, gente, modelar o comportamento para a criança algo super clichê, mas não é. A maioria das questões que a gente tem na disciplina positiva são pessoas que querem que a criança age de uma forma e age de outra. Quer que a criança seja respeitosa, mas não respeita a criança. Quer que a criança seja gentil, mas briga e bate na criança, né? Quer que a criança se alimente bem, mas se alimenta mal. Então pode parecer algo clichê, mas não é. Então olha só, para ajudar a criança, a gente precisa lidar bem com o alimento também, né? Vocês já viram a história quando a gente entra num avião, por exemplo, quando a gente entra no avião, a recomendação da aeromoça é, em caso de despressurização, as máscaras de oxigênio vão cair, você coloca em você primeiro e depois na criança. Por que é isso? Porque uma mãe que está sem oxigênio não vai conseguir ajudar a criança. A mesma coisa serve para todas as questões que permeiam o educar consciente. Primeiro a gente cuida da gente. Se eu quero que a minha criança se alimente bem, tenha uma boa relação com a comida, eu preciso olhar para como eu me alimento, para como eu me relaciono com essa comida, né? Tirar o foco um pouco da criança e pensar qual é a minha relação com a comida. Eu me relaciono de forma positiva? Ou te deram doce para você parar de chorar quando você era criança e agora toda vez que você fica triste você entope de chocolate? Ou você come por compulsão, sem perceber os seus sinais de saciedade porque te forçaram a comer quando você era criança? Então a primeira coisa, gente, é olhar para como você se relaciona com a comida, para cuidar do seu processo, que então esse comportamento será modelado de forma saudável, tranquila, sem esforço para a sua criança, como fazer. Tanto é que as pessoas que se relacionam muito bem com a comida, geralmente não tem problema nenhum na hora da introdução alimentar, a criança se alimenta bem, numa boa, numa tranquila. Então, olha um pouquinho para o seu processo para saber se não está aí a sua dificuldade de ajudar o seu filho, tá?
É isso, tá? Outra coisa que eu acho importante falar também, que eu tenho muita questão com isso em relação ao João, é que, em relação ao olhar das pessoas, né, na hora que o João está se alimentando, as crianças se movimentam, gente. Eu vejo muitas recomendações que a criança não pode brincar, que ela tem que ficar sentada na mesa até todos terminarem. Só que percebam, se a gente obriga a criança a ficar na mesa, é uma forma de pressionar. Assim como a gente falou lá no início da live, a gente está pressionando a criança a ficar na mesa e ela pode se sentir mal por aquilo em algum momento. E o que a gente quer é que a experiência alimentar seja uma experiência tranquila, uma experiência leve, uma experiência boa, né? Então, se a criança terminou de se alimentar, a gente não precisa obrigá-la a ficar na mesa, porque elas são do movimento, elas não ficam paradas. Mas é importante que a gente explique que nós não estaremos disponíveis para brincar enquanto nós não terminarmos. Em muitos momentos aqui na nossa casa, o João traz o brinquedinho para a mesa, enquanto a gente está terminando, ele está ali brincando, porque ele sabe que a gente não vai sair da mesa para brincar com ele, né? Então, ele precisa querer ter vontade de sentar na mesa. Ele não tem que sentar na mesa porque é obrigatório, todos aqui me obrigam a sentar na mesa, tá? A gente conversa muito, as crianças brincam. A gente almoça conversando, né? Pelo menos aqui em casa, a gente almoça conversando. As crianças brincam o tempo todo, tá? Outro ponto é, diante de uma recusa alimentar ou diante de um momento que a criança não está aceitando certo alimento, é importante a gente nunca deixar de oferecer. A criança pode levar 30, 20 vezes até ela experimentar um alimento que lhe foi ofertado. Mas ela só vai experimentar quando esse alimento for continuamente ofertado para ela, ela vê o tanto que os outros estão apreciando aquele alimento, tá? Então, não obrigar a comer. Por exemplo, o João, ele amava mamão. A gente comia mamão quase todo dia. De repente, ele passou a não querer mamão. Eu, todo dia que eu comia mamão, e eu oferecia para ele também, colocava no prato dele, ele falava, mamãe, eu não quero mamão, tudo bem, come outro. Mamãe, eu não quero mamão, tudo bem, come outro. Essa semana, minha irmã estava comendo mamão, ele falou, eu quero mamão. Então, assim, às vezes, numa fase da vida da criança, ela não quer aquele alimento, e aí a gente passa a dizer para a criança, nossa, meu filho não come mamão de jeito nenhum. Ou então, gente, não só em relação ao mamão, tá? Meu filho não come qualquer outro alimento de jeito nenhum, meu filho não come de jeito nenhum. Essas palavras, essas frases, soam para a criança como uma verdade absoluta. Então, se você repete o que ele está fazendo, às vezes é uma fase da vida dele, você está repetindo como uma profecia, ele absorve aquilo ali, a sua voz vira a sua voz, a voz da criança interior. E ela leva isso para a vida inteira. Entende? Ah, meu filho só come se eu bater no liquidificador, não come de outro jeito, de jeito nenhum. Não sei, às vezes nesse momento ele tá comendo assim, mas se você vai levar isso pra diante, sabe? O importante é que a gente ofereça, nunca deixe de oferecer, mesmo se ele negou 1, 2, 3, 20 ou 30 vezes. Sempre ofereça. Pode ser sim que a criança realmente não queira de jeito nenhum aquele tipo de alimento, ou pode ser que a partir de um dia ele passe a amar ou simplesmente a gostar daquele alimento ofertado, tá? O outro ponto, um ponto importante, é a consistência. A criança está construindo habilidade, gente. Então, a gente precisa entender que a semente que a gente planta hoje não é o dia... A planta que a gente... o dia que a gente planta a semente não é o dia em que a gente colhe a fruta. É isso que eu queria dizer, tá? Então, a gente está plantando uma semente agora na educação dos nossos filhos. Como que a gente quer que eles se relacionem bem com o alimento. A gente pode resolver plantar e colher esse fruto amanhã? Sim, mas talvez demore. Então, essa consistência nesses atos são importantes, tá? Então, todos os dias a criança constrói uma habilidade, todos os dias a gente mostra para ela o tanto que é maravilhoso se alimentar bem, sem recompensas, sem manipulações,
sem suborno, sem nada de associação negativa com o alimento. Eu acho interessante um recadinho que eu penso muito na hora de fazer, de ofertar o alimento para o João, é o seguinte: filho, eu te amo tanto que eu te mostro aqui, te dou e te ofereço um prato muito nutritivo, preparado com muito carinho para você. Mas eu te respeito tanto também que eu não te obrigo a comer, tá? Então, é isso pra gente refletir sobre a educação consciente, o alimentar respeitoso, tá bom? É isso, essa live vai ficar gravada. Amanhã eu vou falar sobre ciclos de humilhação, como interromper esses ciclos de humilhação, e outras lives estão por vir. Espero vocês. Um beijo.